Bom dia a todos, que Deus abençoe as vossas vidas. E vamos prosseguindo na nossa jornada até quando o Senhor permitir. E a graça do Senhor seja com cada um de vós. Bem, há uma pergunta que às vezes surge para muitas pessoas. Essa pergunta é: saí da mensagem, e agora? Bom, tem duas coisas importantes que às vezes acontecem na vida das pessoas. Muitos saem por influência, outros saem por convicção. Então nós encontramos exemplos de pessoas que empreitaram um êxodo, que quer dizer uma saída. E no Velho Testamento, a parte mais citada e às vezes falada, pregada, e que todos conhecem, está em a saída de Israel do Egito. E por que se usa muito o Velho Testamento nessa trajetória de Israel em direção à terra prometida a eles? Porque tudo o que aconteceu ali, nós encontramos que o apóstolo Paulo nos ensina que aquilo foi deixado para nós como que um exemplo. Você pode ler isto em 1 Carta aos Coríntios 10. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isto é algo para você deixar entrar no seu coração, meditar sobre isto. Enquanto eles estavam lá dentro, no Egito, antes de alcançarem a liberdade, através da força de Deus que Ele enviou em Moisés, para que os libertassem. Tudo bem, eles não tinham direito a nada, era uma escravidão. Veja a análise de Paulo, isso é profundíssimo. Eles saíram para uma terra que eles não conheciam. E todos ali viram os acontecimentos. Então eles passaram pelo mar, eles viram as maravilhas, passaram, comeram do manjar, beberam da mesma água, da mesma bebida espiritual. Mas aí no verso 5, Paulo diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Puxa vida, escapou, saiu da cadeia, saiu das chibatadas, mas chegaram num ponto em que Deus não se agradou da maior parte deles. Maior parte
tem que se entender isto. Aí veja bem o exemplo que nós devemos tomar. Verso 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, eles saíram sim, mas nem todos os que saíram porque criam perfeitamente em Deus. Ainda saíram e carregaram seus ídolos, ainda que não fosse físico, mas seus corações estavam contaminados pela idolatria. Veja que essa questão de carregar bagagem, de onde você sai, ela te destrói. Por isso é que Jesus disse, quando aqueles decidiram seguir a Jesus: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. Porque você não pode carregar bagagem daquilo da onde Deus te tirou. Então as pessoas às vezes saem, mas carregam consigo bagagens porque não crê naquilo realmente, naquela nova jornada que ela está empleitando. Eu vou levar isso aqui, quem sabe não dá certo. Eu vou sair, mas eu vou levar uma chave que, se for preciso, eu destranco a chave de volta. Fatalmente você não agrada a Deus quando faz isso. Porque Jesus falou que não tem como agradá-lo. Você não crê naquilo que você está dizendo que crê. Você está enganando a você e a outros. É o que aconteceu no deserto. Saí da mensagem. E agora? Por quê? A verdadeira chamada não atingiu o coração de todos, mas atingiu alguns. Agora, quem tirou eles do Egito? Foi Deus através de Moisés. Moisés jamais tiraria aquele povo ali, Moisés em si, ele próprio, sem o poder de Deus. Você tem que ter consciência de que você não saiu porque você é capaz. Você não saiu porque você era mais inteligente, porque você era o fulano de tal, seja o que for, mas porque você alcançou uma luz que não foi alcançada por todos. Você não nem todos alcançaram a luz, e depois você acha que passa a pensar, se você traz bagagem, aquilo vai impedir a sua caminhada. Aquilo vai impedir que você prossiga na sua caminhada. Então Paulo, ou melhor, Pedro, ele fala sobre isso também, que Deus nos chamou para uma vida diferente. Ele diz na primeira carta, no capítulo 2, a gente crê que é o verso 9, ele diz assim, olha, quando você é chamado para ser o povo de Deus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê que você foi tirado das trevas espirituais? De um engano religioso? De uma falsidade? Se você crê que você saiu das trevas para a luz, não importa o que venha acontecer na jornada, você tem uma convicção, você não tem apenas uma emoção. Porque agora Pedro está dizendo, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Isso tem que estar no seu coração.
Porque as lutas surgem, as dificuldades vêm. É desta forma. Então, Números 14, lá no Antigo Testamento, veja bem o que estava acontecendo com aquelas pessoas que saíram. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Morrêramos, né? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Mas lá eles já não eram presos. Lá no Egito eles já não eram escravos. E agora? Estavam com medo de se tornarem prisioneiros de novo? Então eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Quando a pessoa, se você, alguém, as pessoas fazem isso, simplesmente irrita o Senhor. Se você ler no capítulo 14 de Números, você vai entender que eles irritaram a Deus. Eles irritaram a Deus a ponto de Deus dizer que nenhum daqueles murmuradores entrariam na terra. Porque eles infamaram a terra a qual Deus tinha prometido para eles, porque não compreenderam a vontade de Deus. Então Deus queria destruí-los, Moisés se colocou na porta, não o permitiu, mas Deus disse que aqueles todos não entrariam na terra. Então veja a dificuldade, veja bem qual foi a recompensa daquela revolta. Se perderam no deserto. Isso é algo que deve ser analisado. Agora, você não saiu para se perder no deserto. Porque agora você tem saído de uma prisão e muitos se metem em outras prisões. Aí hoje tem prisões de todos os jeitos com caras falando de liberdade. Então as pessoas dizem: você não precisa disso, daquilo, Deus nos libertou. Não, essa liberdade aí que vocês estão querendo não é a de Deus. Então eles entram num sistema, outros sistemas, e não ficam só com a palavra. O exemplo está em 1 Coríntios capítulo 10. Você saiu de uma cadeia, de uma prisão, você concorda? Então fique agora com a liberdade cristã. Em Cristo Jesus. É difícil? Às vezes não tem obreiros. Às vezes falta isso, não tem um local para congregar. Agora, você tem, nós ainda temos, com a graça de Deus, oportunidades de ouvirmos pregações, de áudios, de vídeos. Nós temos vários pastores que fazem seus cultos hoje, na internet. Mas eu queria estar. Tudo bem você querer, mas se você não tem mais por enquanto, pode ser que um dia tenha. Vamos orar para que Deus levante obreiros. Jesus falou assim: orai, peça a Deus trabalhadores na seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Enquanto você está desejando ter um local para congregar, muitos que saíram, sabe o que eles dizem? Não precisa mais de congregar. Esse negócio de congregar é besteira, não precisam. Tendo um local, o quartinho deles que podem congregar, e eles dizem: não, para que isso? Então você que deseja congregar, você está correto, porque a Bíblia diz para não deixar a congregação. Eles pisam na Bíblia, então você sente falta, eles têm e não dão valor. Enquanto você está sentindo falta de se reunir com os irmãos, isso é bom, porque você está com um desejo cristão. Você tem amor no coração. Você tem a vida de Deus em você. E quem ama, gosta de ir à casa do Senhor, louvar,
com os irmãos, em comunhão uns com os outros. Isso mostra que você não perdeu o Espírito. Você tem essa inspiração de Deus. Continue, meu irmão. Deus sabe muito bem o que faz e o que vai acontecer. Vamos orar. Ele vai trazer. Ele quer ver-nos em oração. Deus prometeu estar comigo, com você. Mas aonde que eu vou? Permaneça com a palavra. É lá sozinho, lá na roça, lá naquela cidade. Seja a luz aonde você estiver. Seja a luz como foi Daniel, como foi Sadraque, como foi Mesaque, como foi Abednego. Seja a luz como foi aquela menininha lá na casa de Naamã. Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Sozinha lá na casa, na Síria. Ah, se o meu Senhor estivesse colocado lá diante de Eliseu. Ela tinha consciência. Ela foi a luz ali e levou Naamã a alcançar a cura. Seja a luz onde você estiver, sozinho, sozinha, numa cidade, numa casa, e Deus te fortalecerá, te dará graça. Você não foi simplesmente saiu. Você foi chamado. Você foi chamado por Deus para que você então pudesse ser o que você é. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus Cristo, que os vossos corações sejam fortificados, consolados, que vocês tenham bênçãos naturais, espirituais, que todos os males sejam destruídos das vossas vidas. Tenham saúde no corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.